Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, head de conteúdo do Antagonista, sua companhia de segunda a sexta-feira neste canal. Esse programa aqui, o Narrativas Antagonista, ele tem um formato diferente, geralmente apreciado por quem gosta de se aprofundar nos assuntos e treinar o espírito crítico. Primeiro, eu te trago os fatos, depois a minha opinião. E antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita, cada dia com um fato diferente. O fato do dia de hoje é o que esperar da campanha eleitoral do PT. E por que eu trouxe isso justo hoje? Porque no final de semana teve um encontro do PT que já vai nos trazer algumas informações importantes. Antes de mergulhar esse vídeo, não esquece de já me deixar aqui o seu gostei. Verifica se você está inscrito no canal. Em 2 segundinhos, mesmo se você estiver na TV, você já se inscreve, toca o sininho para receber todas as novidades do Antagonista. Bora pro fato do dia. Fato do dia, o que esperar da campanha eleitoral do PT? O PT já está em campo, já está falando que é rumo ao tetra e trazendo pronunciamentos de Lula falando que o bolsonarismo não governará nunca mais. O bolsonarismo não voltará a governar isso, não voltará porque o povo vai preferir a democracia. Então, me preparando para disputar as eleições. Estou me preparando para um quarto mandato, com a convicção de que é plenamente possível ganhar essas eleições, porque nós temos muita coisa para fazer nesse país. Estou muito preparado do ponto de vista da minha saúde, do ponto de vista físico. Isso é que nem um jogo Barcelona e Real Madrid. Você vai ver na semana do jogo, todo mundo acha que vai ganhar, outro vai ganhar, mas tem uma hora que o time entra em campo. E quando entra em campo, aí vai prevalecer aquele que leva as competências. Bom, final de semana teve o congresso do PT. E neste congresso do PT, eu acho que começa a se desenhar o que é que nós vamos ver na campanha. Aparentemente, os primeiros ataques contra Flávio Bolsonaro vão começar. Vamos colocar as cartas na mesa. Daniel Forcaro foi autorizado a operar o Banco Master em 2019, pelo governo Bolsonaro. Fabiano Zé, o sócio do Master, entregou 5 milhões para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E o governador que tentou acobertar essas fraudes ajudou a comprar a mansão, sabe de quem? Flávio Bolsonaro. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolsomaster. Flávio Bolsonaro é do esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro, com a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Esquema com milicianos que trabalhavam no seu gabinete. E o esquema Bolsomaster, que rendeu essa mansão de 6 milhões para Flávio em Brasília. Se duvidar, dê um Google. Flávio é o filho mais corrupto do Bolsonaro. Então, pessoal, assim, é só um pouquinho aqui o aperitivo do que tem aí, né, que a gente vem falando. E eu trouxe essa frase aqui, porque essa frase surgiu, né, coisas semelhantes em alguns grupos de quarto. Depois que a gente submete essa apresentação dele, né, do Flávio Bolsonaro, as pessoas olham e falam, esse cara não transmite confiança. Né? Ele está com a votação, a intenção de voto do bolsonarismo, do pai. É natural que as pessoas comecem a olhar para ele agora, lá na frente. E aí a tarefa dele é construir isso. A nossa é desconstruir. O copo dele vai enchendo e a gente vai enchendo de coisa ruim, porque tem muita coisa ruim. A liderança do PL já reagiu a isso. E cá entre nós, se em vez de ser o PT falando dos outros, fossem outros falando de alguém do PT que não conhece o Forcaro, que não recebeu o Forcaro, a AGU não tinha censurado por fake news? Uma pergunta que eu deixo aqui, neste país onde não existe censura. E aí vamos adiante, porque todas as frentes estão com o mesmo foco, que é a rede social. Esse é o Paulo Okamoto. Se você é mais antigo da política, você lembra, agora ele está à frente do Instituto Lula. As redes sociais são uma rede de entretenimento, então muita gente usa a rede social para ter entretenimento, para refrescar a cabeça, né? Também é usada para falar mentira. E a gente pode usar essa rede para politizar, a gente pode usar essa rede para construir verdade. Mas nós precisamos, num cenário que há muito conteúdo, muita coisa acontecendo, nós precisamos ter uma estratégia.
e que tenha muita intencionalidade para espalhar as verdades, para organizar mais a nossa militância e com isso fazer a diferença. Porque hoje é usada pela extrema-direita para fazer com que tenha muitos fake news, para vender muitos valores ultraconservadores, para criar um mundo do eu sozinho, e nós precisamos combater isso, porque esse mundo do eu sozinho, esse mundo do individualismo, certamente não levará a boa coisa do mundo. E o foco de todo mundo no PT é rede social. Olha a Janja aí, gente. A gente sempre falou que a imprensa era o quarto poder no mundo, mas hoje a gente tem um poder que talvez esteja acima de todos, que são as redes sociais, as big techs, né? Esse poder invisível que a gente não tem controle. A gente vive um momento em que qualquer um faz um discurso de ódio contra uma mulher na internet, na sua rede social, e fica por isso mesmo. E isso tem levado à morte de muitas mulheres e de muitas meninas também. Então eu acredito que a gente tem um desafio do campo progressista de falar todo dia sobre isso. É nossa responsabilidade falar sobre isso. E o Lula, nas redes dele também, metendo a história de regular a rede social. Para que a gente tenha uma regulação dessas plataformas, não é um país sozinho. Você tem que fazer uma coisa, sabe? Eu diria, na ONU. Nós temos que ter uma decisão de todos os países, é uma regulagem que passa por 9 bilhões de seres humanos que vivem na Terra. E somente a ONU pode fazer isso. Nós precisamos fazer uma regulação em que dê tranquilidade às pessoas viventes. Que as pessoas não sejam pegos de surpresa, sabe? Com violência contra a criança, com violência contra a mulher, sabe? Com racismo contra o negro, com perseguição à indígena, com perseguição LGBT, sabe? Nós vamos fazer uma coisa séria. Hoje você viu a menina da Filipina que falou sobre religião, dizer que a coisa mais avançada do mundo que foi feita até agora foi essa iniciativa digital. O que eu quero andar, e que nós temos que convencer a sociedade, aí vocês podem ajudar muito, é tentar mostrar que a regulação, necessariamente, você não está proibindo as pessoas de falarem. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O que você não pode é permitir que esteja liberdade da rede digital para você cometer um crime que você não pode cometer na vida real. Um crime cometido na rede digital é tão crime quanto o crime cometido na vida real. E se a gente quiser criar uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, você não pode deixar essas coisas acontecerem. Quem não se lembra da posse do Sidônio da Secretaria de Comunicação Social? Ele, na posse, já falou dessa história de redes também. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero. Promove um revisionismo histórico sob a regência do charlatanismo político, que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do individualismo. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro, como vocês dizem. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. A comunicação está no centro dos grandes desafios mundiais e nosso trabalho é compreendê-la em sua complexidade e convocar todos, uma vez que o desafio não é exclusivo da SECOM. E aqui, rede, fake news e etc., eu acho que é bom a gente recordar algumas coisas. Esse perfil Friedhart traz umas coisas bem interessantes. Era fake news que o governo Lula ia taxar a comprinha da China. Taxou a comprinha da China. Era fake news que a isenção de luz para a classe pobre ia aumentar a da classe média. Aumentou a da classe média. Era fake news que o governo ia aumentar o IOF. Aumentou o IOF. É por isso que a pauta principal do governo sempre foi regular o que você pode dizer ou não nas redes sociais. Não precisa voltar atrás quando não aparece nenhuma repercussão negativa. E eu vejo muita gente falando, nós avisamos, porque só agora a imprensa viu. O PT tem como obsessão regular a imprensa desde sempre. No inquérito das fake news, onde que é o começo? É com a direita? Não, é com a imprensa. E quem é da imprensa há bastante tempo, ou quem acompanha a política há bastante tempo, vai se lembrar disso aqui. Recordar e viver 22 anos atrás, em 2004, uma carta redigida pelos advogados do correspondente do jornal americano New York Times, Larry Rotter, afirmando que ele não teve a intenção de ofender o presidente Lula, colocou um fim à polêmica. O governo revogou o cancelamento do visto temporário do jornalista, que poderá permanecer no país.
Larry Rotter foi o autor de reportagem na qual afirma que a população estaria preocupada com o suposto hábito de abusar de bebidas alcoólicas do presidente. Era a estreia do governo Lula. E o governo Lula, lá no comecinho, já queria expulsar jornalista por causa de matéria. Agora ele mudou o foco um pouquinho. Agora a questão é com as redes sociais. Vejam aqui. Combate às fake news. PT e partidos da federação acionaram a justiça para suspender perfis de Dona Maria, personagem criada por IA para atacar Lula e disseminar propaganda política ilícita. O perfil já foi removido do TikTok, que é a rede chinesa. Que perfil é esse? É um perfil que está lá no Instagram. Vamos ver. Eu vou falar logo, porque isso já está escancarado. Eu, Dona Maria, sou uma personagem feita com inteligência artificial e nunca escondi isso. Agora me diga, qual é o problema nisso? Eu existo para dar voz a quem nunca teve espaço. Milhares de brasileiros que vivem sendo ignorados. Enquanto tem gente usando inteligência artificial para enganar o povo, eu uso para alertar, informar e falar o que muitos têm medo de dizer. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando tanto de proposta que o dono dessa página já recebeu para ganhar dinheiro em cima dos seguidores. Só de casa de aposta foram várias. E eu falo a verdade. Quem trabalha com IA sabe o custo, o trabalho e o estresse que isso aqui dá. Aqui nessa página você não vai ver fake news. E se algum dia tiver algo fora da realidade, eu venho me retratar sem medo, porque todos estamos sujeitos a errar. Mas persistir no erro, eu não aceito. Aqui tem compromisso com a verdade, respeito com quem me acompanha e responsabilidade no que falo. E por trás de mim tem um brasileiro cansado de injustiça, que decidiu não abaixar a cabeça pra corrupção e resolveu reagir de vez. E pra quem se incomodou comigo, eu falo sem rodeio. Se tá de Chico, eu tô de Chico. Esperneia caladinho, porque eu não vou me calar. Até aí, o PT ainda precisando da justiça para fazer censura. Mas hoje o PT já não precisa mais do Poder Judiciário. O próprio Poder Executivo, nas mãos do PT, já consegue fazer censura. E eu vou te lembrar o caso que aconteceu aqui, que eu estava lá no meio e por isso ficamos sabendo dessa modalidade de censura, que já vinha sendo praticada contra cidadãos comuns, em que a AGU, aqui olha, esse e-mail eu recebi do X, porque a AGU notificou o X para tirar uma postagem minha. Eu fiz um Narrativas Antagonistas só sobre isso, eu trouxe aqui o documento da AGU, tudo que está aí grifado no documento da AGU é mentira que está no documento. E a AGU disse que representava a Érica Hilton. Eu fui censurada, depois eles voltaram atrás na censura a mim, mas não voltaram atrás na série de mentiras inventadas a meu respeito pelo governo Lula. Então, ou censura ou tenta assassinar a sua reputação. Aliás, tem um livro que tem volume 1 e 2 do Romeu Tuma Júnior, que se chama Assassinato de Reputação, que é a especialidade do PT. E aqui, vamos ver o que aconteceu. Então, a gente tem o PT usando o judiciário para censurar, o PT censurando via AGU do Jorge Messias, e agora, isso aqui veio de Presidente Prudente. Parece que ia ter um evento com o Lula lá. E um cara tinha uma faixa na janela escrito ladrão. A Polícia Federal foi na casa do cara porque viu a faixa. E aí, o que é que a gente pode esperar da campanha eleitoral do PT esse ano? O que você acha? Muita calma, que antes de você achar e antes de eu achar, bora para as narrativas. A extrema-direita já está tremendo na base, porque o presidente Lula não vai suportar fake news e discurso de ódio. Acabou, não vai ter videozinho de IA disseminando desinformação. Não vai ter discurso de ódio, não vai ter transfobia, que é algo que a extrema-direita adora espalhar por aí. Eles já ganharam a eleição com base em mentiras, mas a mentira não vai mais prosperar. E é por isso que o bolsonarismo não volta, porque o bolsonarismo só vive de mentir. Acabou fake news. O que nós vamos esperar? A mesma coisa que nós vimos da outra vez. Aliás, eleição sem Bolsonaro pode ser considerada eleição? Nós avisamos. Quando a censura do STF começou contra os patriotas de direita, a imprensa ficou calada. Agora que a água está batendo na bunda, eles estão chorando. Eu estou achando é pouco. Essa gente merece censura e merece tudo de ruim. Porque quando o Xandão perseguia patriota, a imprensa ficou calada. Porque não era com a imprensa. Faz o L agora, assina a Carta da Democracia. Qual é a minha opinião? A minha opinião
é que o PT conseguiu o que ele está tentando há mais de 20 anos, desde que chegou no poder, que é controlar sozinho quem pode falar o quê. Em grande parte, o PT consegue isso porque a esquerda é muito organizada politicamente. E a direita no Brasil, ela é praticamente uma reação aos desmandos do PT. Aí é que a direita se une. A direita brasileira ela se une contra os desmandos do PT. Então ela não tem toda essa estratégia. E o PT conseguiu, com a sua estratégia, não precisar mais do poder judiciário para calar as pessoas. E é isso que nós vamos ver nas eleições desse ano. Então ele usa de que estratégia? Que estratégia que o PT fez? Desde o começo ele queria calar a imprensa. Desde o começo. Trouxe aqui para vocês. Em 2004, o correspondente do New York Times, o Larry Hotter, ele fez uma reportagem sobre o Lula, que tinha 500 mil coisas, e num ponto falava, não, os brasileiros se preocupam com o hábito da bebida do presidente. O governo ia revogar o visto para o cara morar aqui, ia expulsar o cara do Brasil, tá? Isso é o início do governo Lula. E ele começa sempre com a imprensa. Por que começa com a imprensa? Porque a imprensa tem problema. Muitas vezes de militância também. 90% dos meus colegas são militantes. Estou falando um número aí aleatório, mas é gigante o número que é militante. Você vê qualquer travesti agredir mulher, vai lá, denúncia de transfobia na capa do jornal, ninguém nem pergunta nada para a mulher. Então, a imprensa tem problemas. Sim, muito espertamente o PT faz o quê? Ele vai com a censura para cima da imprensa. O PT conhece o brasileiro. O brasileiro não age de acordo com princípios. O brasileiro é de grupinho. O brasileiro não tem princípios, não tem propósitos, não tem planos de futuro. O brasileiro quer falar, eu não avisei, e quer falar também, eu avisei, você não me ouviu, bem feito que você se ferrou. É isso que o brasileiro quer. E o PT sabe. E o PT usa isso para alargar os seus limites de atuação no negócio da censura conseguiu. Então começa tentando já com o jornalista desde o começo. O que acontece? Um monte de gente que está brava com o jornalista vai virar e vai falar, é isso mesmo, eles também não prestam, eles se explodam, estou torcendo pela briga. E aí o PT consolida o princípio de que ele pode aqui. Mas o STF estava mexendo com a direita. Não. O STF primeiro mexeu com a imprensa. E a direita não reagiu como deveria, porque também estava com birra com a imprensa. É o truque do PT. Ele não vai agir primeiro contra o queridinho do Brasil. Ele vai agir contra quem não tem um grupo de defesa. Então ele foi para cima da revista Cruzoé, o STF. O inquérito começa com a revista Cruzoé. Aí a direita meio que deixa para lá, fala, esse feio que eles falam mal do Bolsonaro. Para cima de quem que o judiciário vai? Da direita. Agora, a mesmíssima coisa. O PT inventou um mecanismo de censura pela Advocacia Geral da União de Jorge Messias, que pode inventar mentiras contra quem quiser, e dali de dentro da AGU eles inventam qualquer coisa sobre uma pessoa para mandar tirar as redes sociais das pessoas. E parte da direita, dessa vez foi uma parte pequena, mas parte da direita ainda cai na coisa do PT. E quando vê, não precisa defender as pessoas que você não gosta, mas vai atacar quem o PT está censurando. Para o PT fazer o quê? Alargar a censura. Agora, já está indo Polícia Federal na casa de um cara com a faixa na janela escrito ladrão, mandando o cara tirar a faixa para o PT dentro do Lula. O PT já não precisa mais do poder judiciário para censurar os outros. E aí eu te pergunto, o que esperar nessa campanha? Depende dos senadores. Se os senadores, e tem senador do PL que está indeciso até agora, se os senadores aprovarem Jorge Messias para a AGU, eu não sei nem se eles vão ter campanha, porque eles vão dar um sinal verde de que o grande censor do PT será premiado. O criador do mecanismo de censura será premiado. E o que o PT vai fazer, até com o judiciário, agora que pode sair censurando sem precisar dele, só o tempo nos dirá. Essa foi a minha opinião. É o que eu opino. O que você acha? Você acha igual? Você acha diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Narrativas Antagonista volta amanhã. Não deixe de me ver também ao vivo no Papo Antagonista. Beijo e até mais.